Bom, trabalhar com a interface do Photoshop CC é algo que ficou muito simples. Eu estou com um software aberto e expandido aqui na minha área de trabalho, e logo é possível você observar algumas das imagens que você provavelmente já trabalhou anteriormente. Eu tenho duas opções aqui de botões, uma para criar um novo documento e uma segunda para abrir um documento novo, caso eu já tenha desenvolvido alguma coisa e salvo no meu computador. E aí a gente vai conhecer um pouquinho sobre as opções de você gerar um novo documento. Nas edições anteriores, eu tenho o caminho pelo menu, que também pode funcionar. Então eu tenho lá, menu superior, arquivo novo. Vocês vão perceber que geralmente as atividades que a gente for desenvolver, muitas delas têm assim atalhos que você pode utilizar pelo teu teclado. Então, nesse caso, para fazer a abertura de um novo documento, eu posso utilizar o atalho Command N. Eu digo Command porque eu estou trabalhando no Mac. Caso você esteja trabalhando em um PC, aqui vai ser o Ctrl N, certo? Então, vocês podem perceber que algumas atividades sempre tem aqui ao lado o atalho. Então, você pode utilizar o teclado para poder desenvolver essas atividades, ok? Então, vamos aqui para o arquivo novo. Cliquei, ele vai abrir uma janela de configurações, onde eu posso configurar as características do documento que eu vou trabalhar. Então eu tenho aqui uma série de pré-definições, como por exemplo, fotos com formatos e resoluções específicas, 18 por 13, 15 por 10, 13 por 9. Arquivos para impressão, também com formatos e resolução específica para impressão. Posso expandir essa opção, exibir todas as pré-definições, e eu tenho aqui uma série de outros formatos disponíveis e já configurados para poder trabalhar. Arte e ilustração, web, formatos de tela, dispositivos móveis, celular, e para quem trabalha com edição de vídeo, eu tenho também aqui formatos e resolução pré-determinadas para poder desenvolver esse tipo de material. Mas, para o nosso primeiro contato com o software, eu tenho aqui também a opção de configurar um documento próprio, com as características específicas. Então, é sempre uma relação de largura, altura, unidade de medida e resolução. Vamos ver como é que funciona? Então, eu posso configurar aqui ó, o nosso primeiro documento e eu vou colocar aqui, ó, teste FAEG. É o nome do meu documento. Eu posso escolher a unidade de medida que eu vou trabalhar, então quando eu abro essa caixinha, eu tenho uma série de opções aqui que eu posso escolher, polegadas, centímetros, milímetros. A gente vai trabalhar geralmente com essa unidade de centímetros, certo? Então já selecionei aqui centímetros, ele já me dá um valor. E aqui, dependendo do que eu estou desenvolvendo, eu posso colocar a medida que eu quiser. Então eu estou nesse primeiro teste, eu posso colocar aqui um arquivo de 20 centímetros de largura por 10 centímetros de altura. A orientação, se o material, né, se a imagem ela vai ficar na horizontal, tenho aqui a opção da horizontal, ou vertical, também conhecida como retrato e paisagem, certo? 10 por 20. Resolução a gente vai ver um pouco mais adiante no curso, mas eu vou deixar como está aqui, para não precisar me estender um pouco nela. E aqui sempre a gente vai trabalhar com pixels por polegada. Tentem sempre lembrar disso, porque é padrão a gente utilizar pixels por polegada aqui no curso. Modo de cores, RGB, também não vou mexer, porque depois a gente vai falar um pouquinho sobre cores. E aqui eu tenho uma opção de como o meu documento ele vai abrir, com fundo branco, preto ou cor do fundo. Vou deixar como branco para que a imagem ela abra, o documento abra com branco de fundo. Então, configurei todas as informações e eu posso dar o criar. Percebam que o Photoshop ele vai abrir esse documento e ele tem uma diferenciação de cor para que eu entenda o limite da imagem que eu estou trabalhando. Vocês vão perceber que a tela ela foi configurada para exibir uma imagem em 100% da sua dimensão. Então, esse é o tamanho final para resolução e tamanhos que eu selecionei. Então, gente, assim, ó,
Para que a gente consiga se localizar de uma maneira mais fácil aqui na interface do software, eu vou combinar com vocês que sempre que eu estiver me referindo a menu superior, claro, eu estou me referindo a essas opções que eu tenho logo aqui em cima. Quando eu falar barra de ferramentas, a gente vai olhar aqui para para minhas ferramentas que eu tenho ao lado esquerdo, e quando eu falar sempre assim, ó, vai até a janela, janela eu sempre vou me referir a essas opções que eu tenho aqui na lateral, ok? Entendido? As edições do Photoshop, elas têm uma opção aqui que é muito interessante, que é o fato de você poder customizar a tua área de trabalho de acordo com as tuas práticas profissionais. O que eu quero dizer com isso? Então, se você é um fotógrafo, você pode deixar aqui, configurados no teu software, apenas aquelas ferramentas que são mais usuais para o teu dia a dia. Então, por exemplo, ó, eu vou colocar aqui, ó, tô aqui na janela Amostras. Eu posso pegar essa janelinha aqui, ó, onde está o nome dela, olha só o que eu faço. Eu consigo arrastar e soltar essas janelas, e depois, olha que interessante. Dependendo do que eu tiver, ó, abri uma outra aba e eu estou separando aqui, ó, todas as opções. Tá, mas está ficando uma bagunça isso. Mas eu posso organizar de acordo com as minhas práticas profissionais. Então, por exemplo, amostras eu não costumo usar no meu dia a dia. Então eu posso vir aqui no X e fechar. Bom, camadas é algo que a gente vai utilizar bastante. Então eu vou deixar aqui por enquanto. Canais. Eu posso pegar aqui, ó, a aba canais e eu coloco ali do lado da camada. Agora olha a moldura azul que se forma, significa que ele vai soldar, ele vai grudar ali as opções. Ó. Não é que a camada sumiu, mas é que ela está aqui ao lado, só está um pouco escondidinha. E então eu consigo combinar opções do meu menu de acordo com as ferramentas que eu mais utilizo, das janelas que eu mais utilizo. Olha que legal. Agora eu juntei tudo isso, então ficou um grupo de ferramentas, e essa aba maior eu ainda posso levar ali para a lateral, olha lá, ó, grudou. E aí ele fica exibindo apenas os ícones. E aí com o tempo vocês vão acabar decorando quais ícones representam a janela que você vai precisar abrir. Então camadas eu sei que está aqui. E lembra lá aquela configuração que eu grudei? Então, ó, camadas, canais, históricos, cor, demarcadores. Eu posso alternar entre essas janelas. Minimizar aqui na lateral, ela fica oculta. Quando eu clico, aparece. Quando eu clico novamente no triângulo, ela fica oculta. Ok? Então a gente precisa entender essas funções básicas para dar início então ao nosso primeiro exercício. Outra coisa que é muito importante é a relação das réguas que eu tenho no Photoshop. Então, eu tenho uma régua aqui, ó, na parte superior e uma na lateral. Vocês vão perceber que, dependendo de como eu movimento aqui o meu cursor, existe uma linha pontilhada na régua que ela também está deslizando. Isso pode nos ajudar a perceber em qual ponto da minha imagem o meu cursor ele está. Então, vocês vão percebendo que conforme você mexe o teu cursor, aquelas linhas elas também deslizam na régua para você saber em qual posição, qual medida que o teu cursor ele está. Legal? Então, com essas informações, a gente consegue administrar um pouco melhor a atividade que a gente vai fazer. Muito bem, eu tenho aqui ó, a aba do documento. Então eu tenho o nome TestFAEG, que foi aquele que eu criei. Ele está exibido aqui em 100% RGB 8 bits. Agora percebam o seguinte, uma grande diferença que vai nos ajudar também é o fato de conhecer a tecla Command ou Ctrl. Na verdade é a mesma tecla, se você olhar para o teu teclado, ela é a primeira tecla ali embaixo, ao lado da barra de espaço. Ele está ao lado esquerdo, é a mais usual trabalhar. Então no Mac a gente vai sempre entender ela como Command, e no PC como Ctrl. Então, quando eu dou lá o Ctrl C, Ctrl V, aqui no Mac é Command C, Command V. É a única diferença, é o nome da tecla. Mas a função ela não muda, é a mesma no Mac e no PC. Certo, gente? Então, com essas informações, a gente pode administrar um pouco melhor o exercício que vem adiante. Legal? É isso.